Um abraço para você, amigo, que acompanha sempre o nosso BH Esporte. Estamos hoje, excepcionalmente, nesta sexta-feira, em função do feriado de ontem. A televisão aqui, como o Afonso disse no programa de ontem, né, ela não funciona no feriado, mas hoje estamos aqui para repercutir, principalmente, o empate do Atlético, o título do Grêmio. Também essa rodada importante que vai acontecer nesse final de semana, uma rodada que vai definir aí 2 vagas para a Copa Libertadores e vai definir também o rebaixamento. Ontem, o STJD negou aquele pedido do Internacional contra Vitor Ramos, portanto, não vai ter virada de mesa, não vai ter bastidor para derrubar aquele que vai, de fato, cair para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. A gente espera que domingo a gente tenha uma rodada limpa, apenas um jogo não vai acontecer, conforme a gente já havia anunciado há muito tempo, o jogo do Atlético contra a Chapecoense, não há clima em Chapecó, o time da Chapecoense praticamente todo destruído naquele acidente fatídico da semana passada. Portanto, a gente viu aí que o Atlético tomou a iniciativa, consultou a CBF e não vai, portanto, a Chapecó fazer essa partida. O Atlético vai amparado por lei, já deu férias para o seu grupo, volta agora no dia 7 para estrear no dia 11 no torneio da Florida Cup, lá nos Estados Unidos. Bom, os jogos importantes, o Cruzeiro jogando contra o Corinthians, o Cruzeiro precisa do empate para garantir vaga na Sul-Americana, o Corinthians tem que vencer para poder buscar uma vaga na Copa Libertadores, o Botafogo vai jogar contra o Grêmio, a gente sabe que o Grêmio já tem vaga garantida na Libertadores, não busca mais nada, mas é aquele jogo que a gente sabe também que quando não se busca nada, de repente o time joga à vontade e consegue um bom resultado. O Botafogo vai pegar uma pedreira, assim também como o Flamengo vai a Curitiba enfrentar o Atlético do Paraná. Atlético do Paraná, Grêmio, aliás, Botafogo e também o Corinthians brigam por 2 vagas. Um sai fora, né? O Atlético do Paraná precisa apenas de um empate contra o Flamengo, mas o Botafogo e o Corinthians brigando aí por essa vaga. Lá embaixo, a situação é muito complicada para o Internacional. Por quê? Porque o Sport vai pegar o Figueirense já rebaixado, desmotivado, e o Sport totalmente focado, né? Treinou o time, escondeu o time, foi para fora de Recife, né? Para pegar o Figueirense. Se o Inter vencer, o que acontece? Aliás, se o Sport vencer, ele vai a 47 pontos, adeus Inter, porque aí o Inter tem que vencer o Fluminense de goleada lá no Rio de Janeiro. E duvido que isso vai acontecer, porque o Fluminense é aquele também. Já não busca vaga na Libertadores, mas já tem vaga garantida na Sul-Americana, joga tranquilo e vai ter uma partida aí no Rio de Janeiro, em que o Inter vai desesperado, mas ele tem que ficar de olho no Sport e também no Vitória. Para discutir todo esse assunto, essa rodada, para falar do Atlético, né, da partida do Atlético contra o Grêmio, a gente daqui a pouquinho vai mostrar os gols para você. Você já cansou de ver os gols, a gente vai repetir. Tem uma entrevista do Robinho, que o nosso querido Lucas Von Dorn tirou da TV Cruzeiro, mandando para a gente aqui. O Lucas vai participar do programa, também o Felipe Dairo, o Carlinhos, o Eduardo. Nós vamos discutir aqui exatamente essa rodada do fim de semana, né, o título do Grêmio e, acima de tudo, a gente vai falar das coisas do futebol no programa BH Esporte, como diz o Afonso, que é o seu programa. O Afonso hoje não está aqui, está em Porto Alegre ainda, ficou por lá, né, fazendo um pequeno turismo lá na Serra Gaúcha, e hoje a gente está aqui comandando o programa e é difícil a gente substituir o Afonso, mas a gente vai tentar, na medida do possível, fazer o melhor para que você tenha um excelente programa. Primeiro para você, meu querido Lucas Von Dorn, boa noite. Aliás, um abraço, né, porque é bom dia para o programa Turma que Vê de Dia, boa noite para a Turma que Vê de Noite. Isso aí, muito bom dia, amigos, Flávio, mais uma vez é um prazer, né? Falando um pouco sobre o jogo do Atlético e Grêmio, essa final, a gente teve um momento muito marcante, assim, né? Foi o início do jogo, achei que todo aquele clima de luto ainda presente nos jogos internacionais estava presente no jogo da final também. Foi uma festa muito bonita, assim, sabe? Assim, a torcida respeitando bastante,
a imprensa presente. Aliás, a imprensa, ela utilizou uma roupa especial para aquele jogo da final, com o escudo da Chapecoense, com camisa verde, toda a imprensa. Alguns representantes da Fox Sports entraram no gramado, como PVC, da ESPN, da própria imprensa gaúcha também estavam. A gente viu uma cena muito bonita, os atletas abraçados no meio de campo. O árbitro também, né? O árbitro e os bandeiras. de verde, né? O Vitor, assim, muito emocionado com o que estava acontecendo ali, e aquele minuto de silêncio ali representou bem, assim, o respeito às vítimas de Chapecó. Foi uma tragédia, assim, inestimável, é uma coisa que a gente não pode deixar de ressaltar, né? A importância do respeito nesse momento. Antes do jogo, o que estava sendo veiculado era que a torcida não levasse caixões para o estádio, em alusão ao rebaixamento do Inter, né? Sabe que a torcida sempre gosta muito de provocar, todas as torcidas gostam de provocar os rivais, e um dos pedidos seriam esse, né? Não levar caixão porque era muito recente ainda o acidente de Chapecó. Bom, o Felipe Dairo está aqui conosco, um abraço para você, você que é torcedor do Santa Cruz, conhece tudo lá de Recife. Você acha que o esporte vai dar mole pro Internacional, Felipe? Grande Flávio, um abraço, obrigado pelo convite. Nossos amigos Lu, o Carlinhos, meu amigo Lucas. Você sabe que eu sou torcedor do Santa Cruz, sou torcedor do Atlético aqui, mas gosto do Santa Cruz e Recife. Bom, falar de Atlético e Grêmio é fácil. Para mim, resumir essa final. O Grêmio ganhou o título aqui. O Grêmio fez com o Atlético que fez com o Cruzeiro. Então, para mim, de forma merecida, consagrou-se como campeão da Copa do Brasil. Incontestável, um time muito certo. Matou o Atlético aqui, cozinhou o jogo. E a hora que quis, fez um gol também para alegrar a torcida, para a torcida não sair sem gol. E aí tomou um gol em consequência de uma comemoração. E acabou com o jogo. Nós estamos vendo aí os lances, né, do jogo. Você está vendo que o Atlético chutou, mas nenhuma de fora da área. Não, de fora da área. O Grêmio fez o que quis. Taticamente muito certo. Muito senhor de si. O Grêmio em nenhum momento, Flávio, dessa decisão, teve ameaça de perder a Copa do Brasil. Em nenhum momento, nem aqui em Belo Horizonte, nem em Porto Alegre. Exatamente. Então, o que ele fez com o Cruzeiro também. Ganhou aqui, fez o placar aqui, chegou em Porto Alegre, administrou o resultado debaixo do braço e acabou com o jogo. Exato. Carlinhos, prazer ter você aqui conosco hoje. Obrigado, um abraço para você. Obrigado. E a gente está falando desse jogo aí. Você tem... O que você pode falar dessa partida Atlético e Grêmio? Me permita antes de começar a falar sobre o Atlético e Grêmio, é o seguinte. Quando você, na sua primeira entrada, você disse que os últimos jogos importantes, você nominou alguns jogos aí. Você esqueceu de que a América e Santos está em jogo a segundo lugar. Se o Santos perder para o América, ele perde segundo lugar para o Flamengo. E tem um dinheiro bom na CBF. Verdade, Carlinhos. Também parece que o América também está poupando vários jogos. Já mandou muita gente embora, vai mandar quase com um time misto, né, Carlinhos? Não poupando não, porque como você vê que a diretoria fez o contrato vencendo antes de 31 de dezembro, os jogadores tiveram que ir embora, não podem jogar. Não é porque o jogador está machucado, não tem condição, não tem jogador, vai ter que jogar o jogador da base. Agora, quanto ao Atlético e Grêmio, o resultado já é anunciado. O Grêmio, taticamente, foi muito maior do que o Atlético. Assim como aconteceu com o Cruzeiro, a mesma coisa aconteceu com o Atlético. Ele fez uma armadilha aqui, o Atlético e Cruzeiro caíram na armadilha, jogou lá no Sul para constar, cumprir a tabela. É bom que os times mineiros repensem. O Cruzeiro foi muito mal, quase que foi rebaixado, repense para 2017. O Atlético, ela tira a vida aí como o melhor elenco do futebol brasileiro, que era uma falácia, todo mundo sabe disso, não é? Nunca foi o melhor elenco do futebol brasileiro. Deu no que deu. O que tinha que acontecer, aconteceu. Bom, Eduardo, Dudu, e aí, Dudu? Você que a gente falava aqui na semana passada, principalmente que o Atlético, o Afonso dizia que tinha 2% de chance de ganhar, o Zé Alberto chegou a 30%, né? O Zé Alberto, como sempre, otimista demais, né? Mas o Afonso foi mais realista, né? Diz que o Atlético tinha apenas 2%, eu acho que era isso mesmo, né? Olha, Afonso, família BH, um abraço. Afonso? Família BH, um abraço. Olha, aí, o Afonso. Pessoal. O Afonso tá diferente, né? O Afonso emagreceu, né? Emagreceu, gosto. Olha, eu acho o seguinte, o Flávio,
não mudou nada. Para mim, eu acho que ganhou quem mereceu, ganhou quem fez o melhor campeonato, o melhor torneio da Copa do Brasil. O Atlético fez uma Copa do Brasil, gente, vamos ser sinceros, não foi essas grandes coisas, não. O Atlético teve dificuldade para passar pela Ponte Preta, pela Juventude, pelo Inter. Time misto do Inter. Foi uma dificuldade danada. Aí pegou um time mais organizado e fez aquilo que fez com o Cruzeiro aqui e deu o que deu. Foi para Porto Alegre e soube administrar e administrou bem. A melhor oportunidade, as duas melhores oportunidades foi do Grêmio, as duas. Atlético, se não me engano, deu 2 chutes ao gol. Quer dizer, deu chutes ao gol. O Everton perdeu o gol no primeiro tempo, tá a cara do Vitor. Não, dois chutes aos gols, cabeçada pro lado direito do goleiro ali, mas nada de perigo, não, vamos falar a verdade. Então, eu não achei esse jogo, essa maravilha, não. Eu tô vendo repórteres aí falando que não, o Atlético melhorou. Gente, eu não vi, não. Melhorou em relação do que ele jogou no Mineirão? Pô, também não é possível que o Atlético ia fazer 2 péssimas partidas. Deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa. Pois não. Essa melhora do Atlético não tem a ver com o relaxamento do Grêmio, não, porque o Grêmio já estava com o título na Mas mão. o Grêmio, não vou falar nem relaxamento, o Grêmio soube jogar. O Grêmio já tinha o resultado. Como ele fez contra o Cruzeiro. Exatamente. O Cruzeiro jogou uma partida relativamente boa, mas interessava ele o quê? Aquele jogo dele e fez a mesma coisa com o Atlético. A mesma coisa. Tá de parabéns ao Grêmio, merecidamente, e não tem nada que contestar. O Atlético, gente, eu já venho falando aqui, vocês que acompanham o BH, o Atlético não é o que muitos acham que tantos pensam. Não é isso, não. Eu até, Eduardo, o Atlético tem dificuldade. Eu vou até porque o Atlético está de férias, né? A gente acho que a rodada do fim de semana ela é muito importante, né, para o Campeonato Brasileiro, vai definir muita coisa. Eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um de vocês aí, que acompanhou o Atlético esse ano. Primeiro, vou começar com o Lucas aqui. O que o Atlético tem que fazer para o ano que vem, Lucas? Você acha que só o Roger basta? Ou o Atlético tem que rever esse grupo aí, que é tido, muita gente falando aí que era o melhor grupo do Brasil, o melhor plantel do Brasil. O que o Atlético precisa fazer para 2017? Eu acho que a primeira coisa, Flávio, é organizar Mas primeiro, o time. você acha que o Roger é a solução? Assim, talvez a que estava no mercado hoje seria a melhor opção, sabe? Eu não acho que o Abel seria o treinador que viria ao Atlético e poderia assumir uma responsabilidade de mudar todo o elenco, Eu acho que não. Eu acho que o Roger, por ser um rapaz que começou agora no futebol, com algumas ambições de conquistas, eu acho que foi a escolha mais acertada assim, da diretoria do Atlético. Bom, Flávio, eu acho que o mínimo que o Atlético tem que fazer no próximo ano, eu acho que é o mínimo de organização do time, né? Eu discordo um pouco do Edu quando ele fala que não vê mudança no Atlético em relação ao Grêmio. Obviamente, do primeiro jogo teve muita mudança. Mas eu gosto de ressaltar o seguinte, o primeiro tempo do Atlético foi melhor do que qualquer primeiro tempo do Atlético no Campeonato Brasileiro. Foi um time muito organizado. Mas, Lucas, desculpa só, como é que pode ser melhor? O time não deu nenhum chute ao gol. Que melhor essa? Edu, que melhor é essa? Eu não entendo. Deixa eu concluir, ué. Olha isso pra ver. O Atlético deu chute a gol. Não aconteceu que não foi efetivado o gol, na verdade. Mas são todos, inclusive, se você notar, de fora da área. Não, que a defesa todos, do Grêmio matou o Atlético, aí que eu acho deixou o Atlético jogar Isso. até a intermediária. De lá pra frente, o Atlético não fazia nada. Mas aí que eu acho uma característica interessante desse time do Atlético do segundo jogo contra o Grêmio, que o time do Atlético no primeiro jogo nem chutava pro gol, sabe? E você já vê uma mudança de chute para gol. Eu acho que isso daí é uma evolução. O time que não chutava absolutamente nada para dentro do gol, de repente chuta 5, 6 bolas. E com o Marcelo, teria mudado alguma coisa? Eu acho que não. Se tivesse continuado? Eu acho que não. Se você olhar o retrospecto do Atlético, dos últimos jogos com o Marcelo Oliveira, o Atlético pouco ameaçava o time, sempre levava a bola nas costas. Mais uma vez, eu queria destacar a fraquíssima exibição do Eraso. Eraso, mais uma vez, inconsistente dentro de campo, fraco na defesa. E o Júnior Urso. O Júnior Urso, assim... É muito esforçado, né? Ele é esforçado. No meio de campo do Atlético ali, ele era o ponto negativo nesse segundo jogo. Apesar da saída dele, o Atlético ter levado mais contra-ataques, assim, mas você vê que ele tem muita dificuldade para saída de bola, muita dificuldade para chute. Ele apresenta bem dentro da área, mas isso é muito pouco, sabe? Eu queria saber a perspectiva, rapidinho, para 2017 do Galo. Eu acho que o Atlético precisa reforçar, o Atlético precisa principalmente no meio de campo e na zaga, talvez mais um lateral esquerdo, acho que seria uma boa, e mais 2 zagueiros, e mais um volante ali de pegada. Eu acho que o Roger já mostrou que tem muita competência, principalmente no Grêmio, esse Grêmio do Renato Gaúcho tem muito do Roger Machado,
Principalmente, por exemplo, se pega o Pedro Jeromel, jogador de seleção, Marcelo Groi, jogador de seleção, o Wallace, jogador de seleção, o Luan, Kahneman, são todos jogadores que começam, assim, tiveram grande destaque com o Roger, né? E ele tem um grande destaque nesse time do Grêmio. Eu acho que o Atlético, se vier com uma organização, como foi bem organizado o Grêmio, tanto no primeiro jogo quanto no segundo jogo, acho que o Atlético tem tudo assim para fazer um melhor campeonato que fez esse ano. E para você, Felipe, o que o Atlético precisa para 2017? Basta o Roger? Você acha que o Roger, se o Atlético, muita gente disse aí que o Atlético é o melhor grupo do Brasil, o melhor plantel do Brasil, só o Roger basta? Ô Flávio, vamos dividir essa resposta. Primeiro, esse melhor grupo do Brasil, entre aspas, porque o Atlético do meio para trás deu no que deu. O Atlético do meio para frente é midiático, né? Robinho, enfim. Mas se o Atlético não tiver sistema defensivo, o Atlético não vai chegar a lugar nenhum, independente seja com o Roger. Eu até gosto mais do Abel, já para matar essa resposta. Não pode nem comparar. Já Dá nem pra gosto comparar. muito mais do Abel. O Abel tem uma estrada de diferença. Tem mais experiência, né? Não dá nem para comparar. Né? Mas independente de treinador, o Atlético ou tem equilíbrio, ou o Atlético não vai chegar a lugar nenhum no campeonato de pontos corridos. Ô Carlinhos, o caso do Roger, por exemplo, só dirigiu o Grêmio, né? Porque time grande ele dirigiu o Grêmio. O resto ele foi lá no interior do Rio Grande do Sul, assim como outros treinadores que aparecem emergentes aí no futebol brasileiro, de repente estoura, de repente desaparece também. A gente viu vários aí. Você acha que ele é a solução para o Atlético ano que vem? O que o Atlético precisa fazer o ano que vem? Ô Flávio, tem times, cada time tem seu perfil. O Atlético é um time vibrante. O Roger, eu acho que o perfil do Roger é para treinar um Cruzeiro, Fluminense, um time com um perfil assim, mais técnico do que o Atlético. A torcida do Atlético gosta de um time vibrante, que luta o tempo inteiro, e o Roger Time guerreiro, né? o Roger toca de bola e tal. Se no primeiro momento esse esquema não der certo, a torcida vai começar a chiar. Isso é tradicional do Atlético. Agora, mas eu acho que o principal do Atlético é o diretor de futebol. Porque o Maluf parece que está doente aí, e a gente viu que faltou um diretor de futebol no Atlético aí, que apesar da imprensa decantar o Atlético como o melhor time, do maior plantel do mundo e não sei o quê, se você analisar friamente, tem 2 ou 3 jogadores diferenciados ali. Os demais é mais ou menos igual o que está na praça aí. Então, na minha opinião, o principal que o Atlético deve tentar arrumar é um diretor de futebol se o Maluf não tiver condições. Se o Maluf tiver condições, Ele ia voltar já, Carlinhos. já é um reforço para o Atlético, porque eu acho que o Atlético deu algum problema no final aí, exatamente pela falta do Maluf estar ali presente, que a gente sabe que o Maluf é um cara que tem uma tarimba muito grande, é um cara que tem uma bagagem muito grande, e faltou isso no Atlético. O Atlético foi um arremedo de time no final aí. E outra coisa também, né, Eduardo? Porque o presidente do Atlético vai ocupar 2 cargos agora, né? Vai ser secretário da prefeitura. Secretário municipal. Secretário municipal. Então ele vai conseguir, será que dirigir o Atlético e ser secretário ao mesmo tempo? Vai ter que se dobrar, vai ter que dar um jeito. Mas, o Flávio, eu pegando aí um gancho ali do Lucas, eu acho que tem muita coisa para o Atlético arrumar, sim. Eu não vejo esse grande elenco no Atlético, que todo mundo fala que é o melhor. Eu vejo dificuldades na lateral direita, sempre critiquei aqui o seu Marcos Rocha, sempre. Nossa, o melhor lateral. Aí, é o melhor lateral, mas você vê, tá aí. Ninguém fala nada, não vai para uma seleção, não faz nada. Você vê uma zaga com o Erasmo, que quando contratou, o Matusalém chegou para o Afonso e falou, ó, se for aquele Erasmo do Grêmio aqui, vocês vão esquecer dele rapidinho. Jogou no Flamengo também. Aí, tá aí. O lateral esquerdo foi bem. O Robinho, todo mundo esperava, é um bom jogador, é um excelente jogador, mas não foi aquilo que todo mundo esperava. Todo mundo comparou. Edu, que isso, Edu? O Robinho jogou maravilhosamente bem? Na final, não. Na final ele foi anulado. Teve umas 2, 3 boas, né? O time que quer ser campeão. O Fred tem o artilheiro, né? Aqui. Não, artilheiro. Hoje é o artilheiro. Artilheiro. Mas tem gente que pode ultrapassá-lo. O Atlético não joga mais. Mas, Flávio, mas peraí. Um time que quer ser campeão e pegar esporadicamente uma boa... Aqui, não vai ser campeão nunca. Vai ficar na fila mais 45 anos para ser campeão brasileiro. Para ser campeão brasileiro precisa mais do que esse algo, esse melhorzinho ali. Tem que ser contundente para ser campeão. Senão não chega, não. Só para parar de brincadeira, só para te dar uma cutucada, tem que ser mais do que melhorzinho, né? Tem que ser melhor. Não, tem que ser melhor. Esse melhorzinho não vai chegar em lugar nenhum. E o Atlético teve problema, assim, no seu meio de campo, no seu ataque. O Atlético teve problema de contusões seríssimas, mas todos os times tiveram.
O time que quer ser campeão num campeonato pontos corridos igual esse brasileiro, e o Flávio sabe muito bem, ok, não é para chegar e esse vai dar. Não, tem que chegar e mostrar. E o Atlético ficou devendo, na minha opinião ficou devendo. Nossa. E quanto ao Roger, eu vou falar uma coisa aqui, eu fui favorável quando o Cruzeiro efetivou o dele, eu escutei críticas demais. Hoje eu vejo o Roger é uma solução. Treinador de um time só, hein? Treinou o Grêmio. O resto não vão contar não, pelo amor de Deus. Treinou o Roger, é a melhor solução. Já escutei, até do próprio Afonso, que se não fosse o Roger, teria que buscar lá fora. O que o Cruzeiro foi criticado. Só para dar Você lembrou um fato aí que eu esqueci de aproveitar o ensejo aí. É uma aberração o cara ser presidente do Atlético e secretário, né? Ou o cara. Como diz a Bíblia aí, vai ter que fazer duas você coisas não aí, pode né? servir a dois senhores ao mesmo tempo. Então, você não consegue servir do mesmo jeito. Isso é uma aberração, isso é uma brincadeira com nós mineiros, que estamos esperando um prefeito que faça para o Belo Horizonte alguma coisa melhor do que está tendo. O cara põe um presidente do Atlético como secretário e o pessoal acha legal, o presidente talvez dê certo, não pode dar. Isso é uma aberração. Mas me parece que não é só o presidente do Atlético, não. Parece que o presidente da Federação Castelar também vai entrar num secretário. Outra aberração, isso é uma brincadeira. Vai Isso entrar, é sim. uma brincadeira. Carlinhos, eu só queria voltar um assunto com você. Pois não. Pelo seguinte, nós falamos de Atlético aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar do Cruzeiro, mas eu queria que você falasse do América. O que você espera do América para 2017? Afonso, é o seguinte. Afonso. É muito. Flávio, desculpa. Me gozou, Tô tá acostumado. vendo? Tá vendo? Tirou o É o seguinte. É a força do ato. É a força do ato. castigo, né? Faz o ato. O negócio é o seguinte. O América tem que tomar algumas providências que a gente espera sempre quando inicia um ano que o América faça alguma coisa diferente. Primeiro, esse negócio de novo presidente. Eu sou formado em administração, há 40 anos atrás na Federal, eu nunca vi um organograma que tinha mais de um presidente em empresa nenhuma. Eu trabalhei na área financeira durante 33 anos, você ia lá, o organograma das empresas, era um presidente só. Todas que eu mexi durante 33 anos. Na América quer inovar para pior. Você colocando mais de um presidente, você dá ensejo que um cara quer ser presidente, mas não tem capacidade, ele entra no meio dos 9 ali, ninguém cobra nada, a culpa é de um e do outro e fica ali levando. Então tem que ser um. Se errar é um, se acertou é um. Você acha que seria o Salum a solução, voltar para o América e ser o presidente, para comandar o futebol do América? O Salum seria uma solução, o Zé Flávio seria a solução. É outro grande mais nome. Como presidente. Isso. Não para compor. Chama Zé Flávio, chama Salum, Magros, Afonsinho, não dá certo. Tem que ser um. Ô Carlinhos, Pois eu não. vou entrar na conversa, dar um piteco aqui nesse do América Ótimo, aqui. eu acho Eu acho o seguinte, eu acho que o América abriu mão da primeira divisão. Ele deu preferência às outras coisas, até no financeiro mesmo. As verbas que o América adquiriu pela primeira, para estar na Série A, ele preferiu fazer certos acertos do que investir no futebol. Eu acho que o América, eu tenho isso comigo, ninguém me falou, isso é coisa minha. É eu que estou falando. Porque, pelo que o América fez, não ia dar certo. As coisas que o América aconteceu desde o início, e aqui nos programas, o senhor Flávio Carvalho lembra muito bem, já teve assim, conversas assim, ótimas com o Gustavo. Então, há quanto tempo nós estamos cobrando isso do América? Eu acredito que nisso o Carlinhos falou e tem razão. A diretoria foi muito calma, muito branda. Viu? Que você me deu essa brecha, vou aproveitar, porque a imprensa não fala do América, a imprensa mineira quer o seguinte, que tenha só Atlético e Cruzeiro. Para eles, se o América não tivesse, seria melhor. Então, a gente tem que aproveitar os poucos momentos de falar do América. É o seguinte, o América cometeu erro crasso, trouxe um tal de Sid Clay como diretor, lá do Paraná. Pô, o América tem que trazer diretor de futebol mineiro, que conheça o América, ou senão um grande nome daí para poder resolver a situação. Se trouxer um cara que ninguém conhece, fica pior. E outra coisa, tem uma receita que parece que tão simples, tão simplória, que parece boba. O América tinha que fazer o seguinte, Flávio, ele tinha que contratar 4 jogadores de bagagem, igual ele teve uma vez, teve Pintado, Tupanzinho, Boiadeiro. Ganhou, inclusive, a Série B do Brasileiro. Foi um campeão. E contratar 4 jogadores de bagagem e os demais são jogadores da base, para sustentar o jogador da base, porque é o seguinte, como o Eduardo falou aqui, a torcida do América está definhando, se você coloca jogador de base 4 para segurar, você pode revelar um jogador e fazer receita com esse jogador para poder manter o futebol de pé, ter capacidade de ficar na primeira divisão. Mas parece que isso é difícil.
eles conseguem fazer Esse quer coisas... trazer jogador minha boca, Carlinhos. Eu, no início aqui, antes de começar o Brasileiro, eu falei assim, o América, a grande ilusão do América foi ganhar o Campeonato Mineiro. Que ele acha, eu falei isso aqui, fui o primeiro a falar, o América vai entrar com esse time no Brasileiro e vai ser rebaixado. Nós não somos profetas. Você ainda da falou, competição. já vai entrar rebaixado. Já vai, eu falei isso aqui, porque a gente conhece o futebol, a gente vive há muitos anos o futebol e sabe como é que é. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade. O América errou nas contratações, trazer jogador de Série C, jogador de Série B, para disputar o campeonato da Série A. Então, eu acho que isso aí, o América pecou, e aí muita gente me criticou, muita gente me ligando, dizendo, Flávio, você está errado, o América vai fazer isso, vai fazer aquilo, foi campeão mineiro. Campeão mineiro em cima do Atlético, estava disputando a Libertadores, totalmente despreocupado com o Campeonato Mineiro. Com o Cruzeiro todo esfacelado, certo? E o América acabou ganhando o Campeonato Mineiro. E aquilo, para mim, foi o grande erro para o América esse ano. Bom, eu queria voltar agora no Campeonato Brasileiro e começar agora, vamos começar com o Eduardo lá na ponta. Eduardo, primeiro, Corinthians, Botafogo e Atlético do Paraná. Quem vai para a Libertadores, na sua opinião? Corinthians eu tenho certeza que não vai. Corinthians eu tenho certeza. Porque o Cruzeiro vai chegar aqui e vai dar um jeito nele aqui. Com certeza, o Cruzeiro vai pegar essa vaga da Sul-Americana. O Corinthians está fora. O resto pode ir qualquer um. O Corinthians está fora, não, se literalmente. O Corinthians fora, entra o Botafogo e até no Vai Paraná. vai entrar. O Corinthians está fora. O que eu posso falar aí, sabe? Porque eu acredito que você estava falando aí negócio do Internacional. Voltando só um pedacinho, vou falar do Cruzeiro aqui. O Internacional tem uma dificuldade muito grande. Porque o Figueirense já anunciou que vem sem 6 jogadores e hoje, manhã cedo, eu já escutei a imprensa lá falando que o Figueirense parece que vai vir com um time totalmente desfigurado. Totalmente assim, ó. O Palmeiras joga com o Vitória também, literalmente. 8 titulares. Aqui, exatamente, pensando no prêmio, na premiação que é segunda-feira, que eles vão receber o dinheiro, segunda-feira. Quer dizer, olha, a situação do Internacional, sinceramente, é horrível. Essa atitude do Fluminense é um caso de pensar, de colocar um time júnior para enfrentar o Internacional é muito esquisito. Não achei muito estranho isso. Mas há gente falando que o Fluminense teria um acordo com os jogadores de férias. Não sei. É uma coisa de se pensar. Isso é a televisão que é dona do evento, de não pagar. Time que traz com time reserva, ela não pagar essa época. Porque é um absurdo. O sócio torcedor quer ver. Inclusive, aos outros adversários. Aos adversários, o sócio torcedor que adquiriu o direito de ver os jogos lá, dos adversários, com o time principal, não é com o jogador reserva, não. Olha, com todo respeito que ele Carlinhos, merece. desculpa, eu se fosse dirigente do Figueirense e do Palmeiras, eu colocava sub-20 para jogar. Sub-20. Porque o Vitória, na verdade, o Vitória precisa do empate, né? Empate só. Do empate. E o Sport ganhar. Agora, Então o esporte também, dependendo... não, mas tem diferença de gols. O esporte também, empate também, livra o esporte, mas depende do Não, aí perde o número de vitórias. Perde, não perde? Perde o que é o número de primeiro vitórias. critério. O primeiro critério é o número de vitórias, Carlinhos. segundo, aí o saldo de gols. Eu acho que eu vou até além, assim, eu acho que nem é só o sócio torcedor, quem paga pay-per-view também. Né? Todo mundo paga. Todo mundo que vive do futebol, está no meio do futebol, quer ver o melhor espetáculo. Os titulares, sem sombra de dúvida, é o que dá mais gás, assim. Apesar de que também o time reserva, às vezes quer mostrar, quer renovar contrato, como o Carlinhos havia falado antes do programa começar, do Casares, né, Carlinhos? Esse gol aí, ele poderia renovar o contrato dele por mais tempo. Tem jogador que é assim também, né? O William fez isso ano passado no Cruzeiro. O William vinha muito mal, no finalzinho do campeonato ele acabou conseguindo uma renovação de contrato, porque jogou bem o finalzinho do campeonato. Mas é meio suspeito realmente, assim, é meio estranho ver o Fluminense colocando um time misto, reserva, praticamente reserva, no último jogo, assim, disputando uma vaga de rebaixamento, sabe, com o Internacional. Não sei, eu acho... É engraçado que o Fluminense sempre está em volta de alguma coisa, né? Sempre está em volta de alguma coisa. Seja no... Ele caiu, na virada de mesa, ele veio da terceira para a primeira. Ele sempre está Ele em volta estava na de alguma Série C coisa. do Campeonato Brasileiro. Ele é complicado. E eu acho, você falou sobre a vaga na Sul-Americana, vai ser um pouco de... Eu acho que a briga vai ficar entre Botafogo e Atlético Paranaense. Para Libertadores, né? Para Libertadores. Para pré-Libertadores. Pré-Libertadores. Eu acho que vai ficar entre as duas. Eu acho que o Corinthians não vai conseguir vencer o Cruzeiro aqui dentro. Eu acho que o Cruzeiro achou um caminho. Acho que com o Mano Menezes, o Cruzeiro tem até um time até mais conciso dentro de campo, um time mais efetivo.
apesar de algumas falhas, algumas dificuldades que o Cruzeiro tem, mas o Corinthians eu acho que não vai ter forças para ganhar dentro do Mineirão. E eu acho que... Eu arrisco a dizer que eu acho que o Botafogo vai conquistar essa última vaga. Olha, Flávio, nós já podemos entrar no Cruzeiro, não? É bom né? lembrar o telespectador que o Atlético conseguiu a vaga direto para a fase de grupo em função da desistência dos mexicanos. Exato. Então o Atlético antes estava na pré-Libertadores, agora não. Agora o Atlético já entra direto na fase de grupo. Foi um bom mais negócio, um prazo. O que foi um bom negócio, né? Exatamente. Falando em Atlético, o Cleito e Cleidi tem uma música que fala assim, vou para Porto Alegre, tchau. Tinha que ter uma piada. Agora eu vou falar uma coisa, sabe, o Flávio, o Afonso tá difícil, hein? Nossa senhora. O Afonso tá falando da gente o tempo todo. Deve estar lá assistindo o programa lá e tentando entrar em contato. Fala mal do Atlético, o Afonso telefona de lá, hein? Mas eu acho que o Cruzeiro, ô Lucas, o Mano vai ter a volta do Dedé. Antes da gente falar, só um pouquinho, Dudu, do falar do Cruzeiro, eu queria ouvir o Felipe a respeito só dessas vagas da Libertadores, depois a gente entrar no Cruzeiro. Vaga na Libertadores. Pra mim, até do Paraná, porque eu tô pagando pra ver alguém chegar lá em... Acho que ele não perdeu lá. Perdeu o jogo só lá, né? Ele é o melhor mandante em Curitiba. Hein? Ele é o melhor mandante do campeonato. Se é a grama sintética que ajuda ele, eu não sei. Eu sei que eu tô pagando pra ver alguém ganhar dele lá em Curitiba. E o Cruzeiro, pra mim, agora tem que planejar muito bem o ano que vem e já começa muito certo. Já com o treinador, já é um time muito, muito coeso. É lógico que o torcedor cruzeirense pensa além disso. De vaga de Sul-Americana, que um erro nosso, Flávio. A Chapecoense provou pra gente, brasileiro, que essa Sul-Americana tem valor. Porque nós temos mania aqui no Brasil. Ah, não, tá na Sul-Americana, põe time misto, põe time não sei o quê, põe time reserva, time disso, time daquilo. E agora dá vaga pra E aí agora dá vaga pra Libertadores. Não, e outra coisa também, eu tive uma conversa com o presidente do Cruzeiro, ele estava me explicando o seguinte, que nos anos anteriores, a verba de televisão para a Sul-Americana era muito fraca, ruim. né? Fraca. Então, agora não. Agora também a Conmebol começou a valorizar a Sul-Americana com verba maior de televisão. Então, por isso, eu até perguntei ao presidente do Cruzeiro, olha, o Cruzeiro, o ano passado, o ano retrasado, né, abdicou. O ano passado, sim, você tinha a opção de disputar ou a Copa do Brasil ou a Sul-Americana. Né? Aí, agora você pode disputar as duas. Certo? Então, o Cruzeiro vai disputar esse ano, o ano que vem, se ganhar ou empatar com o Corinthians, a Sul-Americana. Eu vou te fazer uma pergunta para passar para todos. Uma pergunta comum a todos. Com esse crescimento da Sul-Americana, e é óbvio que cresceu, você não acha que a Copa do Brasil tende a ter uma queda, não? Mas eu acho, você sabe por quê que não? Não? Eu acho que a Copa do Brasil é o torneio mais democrático que nós temos no Brasil. Porque envolve todos os estados brasileiros. De norte a Então sul. pode não ser, eu acho que naquela fase principal, quando entram os times que disputaram a Libertadores, né? E esse Se ano a gente acabou vai ter isso, mais. o ano que vem não vai ter por isso. isso que eu tô falando. Esse ano não vai ter isso Não vai ter isso mais. Mas eu acho o seguinte, eu acho que vale a pena, porque também dá uma vaga para a Libertadores, certo? O Grêmio, por exemplo, o Grêmio tá, se não tivesse ganho do Atlético, não estava garantido na Libertadores. Estaria ano que vem, fora, né? certo? Então eu acho que a Copa do Brasil é um torneio já, vamos dizer aí, tradicional. Consolidado. Né? E na Europa também se disputa. As Né? Copas, né? Nós temos lá a Recopa, Copa do Rei. Copa do Rei, FA a sua Copa dos Campeões, Copa da Liga. né, a Copa da Liga. Então, eu acho que é importante sim. Agora, nós vamos ter um calendário que é o seguinte, no Libertadores nós vamos ter de fevereiro até novembro, certo? Eu acho que a primeira liga é que vai truncar, viu, Flávio? A primeira liga está sem data aí, né? Eu É ontem complicado, tava viu? pensando Porque sobre aí isso. vem o Mineiro, né? O Mineiro, vem a Copa do Brasil, que ela começa também, né, no Paralelo. início, e vai até o final do ano. Então, eu acho que nós temos 4 competições, né, que é o Mineiro, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E a primeira liga. E a Primeira Liga. São 5 competições, né? O calendário vai, se você for somar Tá apertado. tem time aí que vai jogar 80 jogos. É. Né? 80 jogos, nós já tivemos isso. E eu acho que é muito para você dividir isso. Se você pensar que nós temos 365 dias no ano, né? Nós vamos ter quase que a 4 dias um time jogando. É muita coisa. Haja preparo físico. Haja preparo físico. E haja plantel também. Né? Aí você vai ter que fazer opção. Determinados jogos, né? Você tem que poupar jogador. Senão, você estoura o grupo, quando chegar no final do ano, você não tem time. Bom, pedir licença aos patrocinadores do Afonso, né, do programa BH Esportes. Né, a gente vai deixar para que a gente possa, vão apenas para o nosso comercial. Daqui a pouquinho a gente volta falando exatamente do Cruzeiro e também de mais Campeonato Brasileiro.
Já já a gente volta então. Eu com você, harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas, você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Academia BH Fight. Fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando com Biasa. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita, tabela com Zé Carlos, que vira o jogo para descer. De primeira para Alex, rolou para Luizinho. Abriu na ponta com o Ronaldo. Chegou no fundo, cruzou. Tostão na área, dominou. Dileta para o William. Limpou o goleiro, pintou. Marca, bateu, é gol! Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. É isso aí, estamos de volta com o nosso BH Esporte. Lembrando a você o seguinte, daqui a pouquinho você pode entrar no YouTube, você que pegou metade do programa, ou você que quer assistir o programa de ontem, aliás, de ontem, quinta-feira nós tivemos programa, os outros programas, é só entrar, tá aqui, olha, o Afonso gosta de mostrar. É só você entrar no YouTube, BH Esportes, ali você vai ver os nossos programas na íntegra, ok? O de hoje, né? O de segunda-feira, né? O de terça, o de quinta, enfim, você pode acompanhar pela internet também o nosso programa. Pela internet, como é que é, ô Lucas? Na verdade, vai acompanhar nossas redes sociais, né? No Facebook é o facebook.com/programa BH Esportes. E tem o Twitter também do programa, BH Esportes MG. E tem também o e-mail, né? Quem quiser mandar um e-mail pra gente é programabhesportes@gmail.com. programabhesportes@gmail.com. Mas na internet, se a pessoa quiser assistir na internet ao vivo. Ao vivo, aí não tem como, porque a gente precisa, é só na televisão mesmo. Aí a gente só pega o link do BH Esportes e manda para as redes sociais. Fica mais fácil, porque o Facebook é a rede social mais acessada do mundo. Então Não, ao vivo nós passamos agora, né? na TVC. No TVC passa. TVC. Na TVC. tvc.com.br. Nós não. Aí sim. Esse nós estamos ao vivo. Que Eu já acho até recebi aqui, já mandaram uma foto minha aqui falando que eu tô bonito na foto. Mentiroso. Quem que é esse mentiroso que mandou isso pra Ô, você? Flávio, o Du complementa a notícia do jeito que ele acha que deve, né? Já me mandaram aqui, diz que eu tô lindo na foto, ó. Ixi. Aí, já tô bonito na foto. Ó, já mandaram. Tá bonito na fita. Foi o bonito. Geraldo Magela que mandou, falou que tá lindo. Nosso meu amigo Geraldo Magela, né, a grande figura humana. Bom, vamos então entrar no assunto, vamos falar do Cruzeiro um pouco. O Cruzeiro que esse ano teve o David, depois trouxe o Paulo Bento, depois aí o Mano acabou rescindindo o seu contrato. Rescindiu não, eles simplesmente deram a carta branca para o Mano, que ele vai continuar recebendo até
no final do ano que vem, porque ele tinha contrato de 2 anos, né? E veio para o Cruzeiro. E aí, o Cruzeiro começa o ano, pelo menos diferente do ano passado. Né? Já tem um treinador que conhece aquilo que o Cruzeiro precisa fazer, sabe das virtudes e também das necessidades do Cruzeiro para 2017. É o último ano do presidente Giovanni Pio Tavares, ele não pode ser reeleito. Nós vamos ter eleição no final do ano que vem, né? E aí a gente vai ter um ano também de eleição no Cruzeiro, mas pelo que eu conheço do presidente Giovanni Pio Tavares, ele vai fazer um grande time o ano que vem. Nas conversas que eu tive com ele, sabe, já o Cruzeiro já confirmou aí o Caicedo, que é o zagueiro, né? Acho que o Dedé vai continuar no Cruzeiro, o Dedé seria um grande reforço, né? Voltando aí, o Cruzeiro também vai ter o Mike aí, não sei como é que o Mike volta para o ano que vem, né? Mas deve anunciar, segundo informações, na terça-feira, tanto o Bruno Vicentino quanto o presidente Giovanni Pio Tavares devem anunciar novos reforços, além do Caicedo e além do lateral do Botafogo, né? Que o Cruzeiro também já contratou, já está acertado, assim como o Caicedo também já está acertado. Os dois virão a Belo Horizonte na próxima terça-feira para que possam fazer exame médicos e assinar contrato. E aí o Cruzeiro tem o lateral esquerdo, que para mim não teve esse ano, né? Tanto o Edmar quanto o Brian não se firmaram ali, mas passa a partir de agora o Cruzeiro a pensar em 2017 e a voltar a brigar por alguma coisa, porque esse ano foi duro. Esse ano perdeu o Mineiro, não chegou à final, Copa do Brasil foi eliminado, né? O Campeonato Brasileiro depois teve aí várias rodadas na zona de rebaixamento e depois acabou aí terminando numa posição, pode terminar numa posição até de vaga na Sul-Americana. E eu vou começar então com você, Eduardo, a respeito do Cruzeiro. O que o Cruzeiro precisa fazer para o ano que vem? Quais são as posições que você acha que o Cruzeiro tem que trazer para que ele possa aí, o ano que vem, entrar na cabeça aí e ser aquele Cruzeiro que a gente viu em 2012, 2013, 2014? Olha, Flávio, o Cruzeiro tem alguns jogadores retornando. O Mano vai ter que fazer uma Pois avaliação. nessa turma que está voltando aí. Você Vocês podem aproveitar. O Neilton, por exemplo. O Neilton, por exemplo, o Mano já deu uma declaração que gostaria de contar com o Neilton. Então, tem o Gabriel Xavier, que está no esporte. Mas está na reserva. Então, tem alguns jogadores, parece que são 18 ou 19 jogadores que o Cruzeiro recebe, e o Tem Cruzeiro tem que trabalhar lateral, tá isso. voltando. Tem o Mena, lateral, que tanto na direita como na esquerda o Cruzeiro está zero, o Cruzeiro não tem ninguém, vamos falar a verdade. E o Cruzeiro tem que fazer o contrato que fez esses 2 últimos anos. A verdade é essa. Porque foi 2 últimos anos terríveis para o torcedor cruzeirense. Você tem a volta do Dedé, que é muito esperada, que é um líder, e precisamos saber como é que o Dedé vai vir depois dessa contusão. Essa não ou sim renovação do Bruno Rodrigo, eu acho que o Cruzeiro deve optar por Léo, você mesmo já falou isso aí no programa passado. Então o Cruzeiro tem algumas coisas para formar. O Cruzeiro tem que definir algumas coisas importantes. Quem que vai ficar no meio de campo? Quem é o reserva do Henrique? Se é o Lucas Romero? O Cruzeiro precisa. É o Ábila. O Ábila não está bem, mas é ele que vai ficar. Tem que resolver o problema do William. O William fica. O William é interessante ficar. Então tem muita coisa. Você tem o Sobs, você tem o Marquinhos, o Marcos Vinícius. O Cruzeiro pode apostar nesse jogador. Nele, manda aposta nele. É uma aposta boa. Quer dizer, então, o Cruzeiro, Flávio, eu acho que o Cruzeiro tem que fazer tudo aquilo contrário que fez esses 2 últimos anos. E tem uma vantagem. O Mano, apesar de ter saído no início desse ano, né, que foi para a China e depois voltou aquele negócio todo, porque no início ele estava, mas depois aquela proposta chinesa foi muito boa. Então, o Cruzeiro tem um Mano que está aí e é o treinador do Cruzeiro. Então, isso já é uma coisa boa para o Cruzeiro. E você falaste bem aí, o último ano do presidente do Cruzeiro, eu acho que ele vai fazer alguma coisa boa, eu acho que ele vai surpreender. O presidente foi um grande presidente, reconheço nele, teve seus problemas, claro que teve, ninguém é infalível, mas qual presidente recente aí de clube, você vai contar nos dedos, que teve 2 campeonatos brasileiros aí. Bom, vamos então a entrevista do Robinho. Vou pedir para que ele solte para nós a entrevista do Robinho, né? O Robinho que fica até o ano que vem no Cruzeiro, jogador que tem emprestado pelo Palmeiras aqui e que é, sem dúvida alguma, um bom jogador, né? E pode ser muito bem aproveitado pelo Mano. Vamos então ver e ouvir a entrevista do Robinho. Robinho, inevitável, né? O campeonato que seria disputado essa última rodada no domingo passado, esse jogo contra o Corinthians,
Não tem muito o que falar do jogo, né? O Cruzeiro tentar a vitória, como você disse anteriormente, para tentar a classificação sul-americana. Sim. Nem era pra gente estar aqui mais, né? Mas infelizmente a vida traz essas coisas aí pra gente. Esse jogo domingo aí, acabar o mais rápido possível, que a gente consiga essa vitória e essa classificação para Sul-Americana, porque o ano tá cada vez mais estressante, né? Como eu falei aqui aquele dia, tá cada vez pior, mas temos mais um jogo aí, vamos entrar com tudo. Robinho, até em cima dessa possibilidade de disputar a Copa Sul-Americana, é uma Copa Sul-Americana que está reformulada, já começa logo no início do ano, não deixa de ser uma atração, né, para um clube tão grande como é o Cruzeiro voltar a disputar uma competição internacional. Sem dúvida nenhuma, né? É claro que a gente gostaria de estar brigando aí pela Libertadores, mas infelizmente o nosso ano foi ruim, a gente não teve essa possibilidade. Temos que nos agarrar nos campeonatos que tem. Sul-Americana está dando vaga agora para a Libertadores também. É um campeonato que traz mais jogos para o clube, traz rodagem para o elenco. Então é importante a gente classificar, sim, porque quem sabe a gente bate campeão aí e busca uma vaguinha na Libertadores. Deixa eu tirar o som aqui, porque senão a gente fica aí naquela de... Né, deixa eu abaixar o som da televisão ali, porque... A gente estava ouvindo aqui o Robinho. Senão reverbera. Bom, Lucas, e aí? Cruzeiro pro ano que vem, de tudo que passou esse ano, né? Tem o Rafinha que está voltando também, né? Tem o Elber, né? O William, que com o Mano jogou. Williams, que estava no Corinthians. Tem a própria recuperação do Alisson. Hein? O Alisson também. O Alisson também jogou. O Alisson, que é um bom jogador. Eu acho que o Cruzeiro tem tudo para fazer um melhor campeonato que fez esse ano. Obviamente o Cruzeiro assim, não tem um péssimo elenco, não tem um péssimo time. O Cruzeiro tem peças muito importantes. O Alisson, que você falou. A volta do Neilton pode ser muito importante também para a recomposição do elenco do Cruzeiro. Tem o Arrascaeta, que é muito bom jogador. Mas agora eu acho que tem alguns jogadores que eu acho que o Cruzeiro precisa afastar um pouco, assim, emprestar, que seja. O caso do Mike. Eu acho que o Mike, a gente está há 2 anos falando do Mike, está 2 anos falando que ele poderia dar alguma coisa, e até agora o Mike não mostrou mais nada. O Dedé é uma incógnita, assim, é indispensável, indiscutível a qualidade do Dedé. Sabe? O Dedé tecnicamente é um ótimo zagueiro, fisicamente é muito forte, ele assim, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores zagueiros. Antes dele vir para o Cruzeiro, estava cotado para a seleção brasileira, ele estava cotado para ser vendido para fora. O Cruzeiro interveio, conseguiu trazer, foi uma ótima contratação, mas são 2 anos praticamente que o Dedé só está machucado. Isso daí para um jogador, para um atleta profissional é muito tempo. Outra peça do elenco do Cruzeiro que eu acho que talvez um empréstimo ou então uma venda definitiva dele seria importante, que é o caso do William do Cruzeiro. O William do Cruzeiro é o caso seguinte. O do Bigode. O do Bigode. O William do Cruzeiro, ele foi muito importante na conquista do bicampeonato brasileiro, mas ele era o 12º jogador do Cruzeiro. Ele não era titular. Ele entrava no segundo tempo... Ele não era protagonista, não. Ele nunca foi protagonista. Quando ele foi posto como protagonista, o Cruzeiro, ele não correspondeu ao time do Cruzeiro. Seja de centroavante, ele fez alguns bons jogos ano passado como centroavante, mas foram alguns bons jogos. Às vezes do lado de campo, na esquerda ou na direita, mas o William nunca se firmou. Essa é a grande verdade, assim. Acho que o William é bom para composição de elenco. Para titular do Cruzeiro, não sei se daria liga. Agora, é inegável que nesse último ano do presidente do Cruzeiro, ele queira fazer um bom elenco, sabe assim. E o Cruzeiro, se você olhar bem, o Cruzeiro talvez não tenha que mexer muito no time. Talvez 2 zagueiros, laterais, assim, importantíssimo ter. A volta do Mena... Você tem que mexer muito isso tudo já? Não, mas composição de elenco, o Cruzeiro não tinha reserva, sempre machucado. O Mena, por exemplo, a volta do Mena. A característica do Mena é muito mais defensiva do que ofensiva. Tem que saber se a torcida vai ter paciência com o Mena. Ele no São Paulo ele jogou muito bem. Mas ele é melhor do que os que estavam. Isso é verdade, os que estavam aí ele é melhor. Mas ele foi muito criticado em São Paulo, hein? Foi. Muito. Mas o Cruzeiro foi criticado lá em São Paulo. Ele foi titular no São Paulo. Ele foi titular no São Paulo todos os jogos. E tem uma coisa, aqui no Cruzeiro também ele foi muito criticado, principalmente porque ele não apoiava bem. Não é que ele não apoiava, a característica dele é muito defensiva. Ele é um jogador que ele defende muito mais do que ataca. A lateral direita do Cruzeiro precisa urgentemente de uma recomposição ali.
Ezequiel mostrou que não tem qualidade, o próprio Lucas também, que veio assim, muito fraco, né? Assim, não sei, eu acho que o Cruzeiro precisa mexer um pouco mais nessa zaga. O Léo E na criação também, viu? Você tem uma Arrascaeta, desculpa aí, eu intrometei. Eu acho que tem uma Arrascaeta que é um bom jogador. É um bom jogador. Mas eu acho que o Cruzeiro ainda precisa de mais alguém ali, eu acho. Eu acho que ele não é um 10, assim. Eu acho que é um cara de lado de campo, que ele funciona muito bem, sabe? Ele tem muita técnica, ele tem um drible muito fácil, é um jogador franzino que é muito ágil assim, no drible, inteligente também. Eu acho que de 10 ali, o Cruzeiro tentou com o Robinho, que não era a característica dele, ele é um segundo volante. Tentou o Sobis também. Tentou o Sobis, que não conseguiu também. Sabe, o 10 que o Du tá falando aí, talvez seja até um ponto mais importante assim, do time do Cruzeiro. Não sei, assim, eu acho que o Cruzeiro não tem no seu elenco um cara que possa suprir essa necessidade, sabe? Mas eu acho que a principal coisa que o Cruzeiro tem do ano que vem é a manutenção do Mano Menezes. É um técnico excepcional, já mostrou muita qualidade, tanto na primeira vinda dele no ano passado, quanto nessa segunda. Essa segunda ainda foi até mais incisiva, porque se você pegar o Cruzeiro do Paulo Bento, assim, é um Cruzeiro completamente disfarçado, assim, espaçado em campo, é um Cruzeiro que não atacava bem, é um Cruzeiro que não defendia bem, um Cruzeiro, assim, um time completamente, taticamente, um time muito fraco. O Mano Menezes, obviamente com algumas reposições de elenco, como Rafael Sobis, o próprio Robinho, conseguiu ali encorpar o time do Cruzeiro mais. E eu acho que ele é o grande reforço, é a grande renovação do Cruzeiro para fazer um belo campeonato ano que vem, ó, Flávio. Eu penso até a respeito do Arrascaeta, quando ele foi contratado, ele veio uma expectativa muito grande de ser o salvador da pátria do Cruzeiro, para substituir, você entendeu, o Everton Ribeiro, Ricardo aquela Goulart. coisa toda. E ele é um jogador bastante jovem e pesou muito nele. Né? Eu acho que ele vai ganhar no decorrer do tempo, pode até ganhar essa condição de ser esse jogador, mas ainda precisa mostrar mais ainda, né, Felipe? Flávio, eu penso o seguinte, primeiro, o Cruzeiro precisa de 2 laterais para ontem. Exato. Independente de quem seja, porque o Cruzeiro não pode, um time do tamanho do Cruzeiro não pode ter 2 laterais da forma que o Cruzeiro tem hoje. Eu não vou nem citar nomes, que eu acho que fica meio feio, mas esses laterais do Cruzeiro são laterais de time muito menor do que o Cruzeiro. Muito menor do que o Cruzeiro é. E também, sobre o que está vindo para o Cruzeiro, o que está voltando, para mim, é essencial o Williams. Eu acho que quando o Cruzeiro perdeu o Williams, o Cruzeiro perdeu muito na sua situação de defesa. Como não tem laterais, e não tinha nem de um lado nem de outro, ficou muito exposto à zaga. Eu acho que não tem zagueiro, até comentei com o Du um dia, não tem zagueiro que segura. É um time sem laterais. E porque, na verdade, se você pegar o meio de campo do Cruzeiro defensivo, os volantes, só jogou foi o Henrique. Só o Henrique teve uma O regularidade. Lucas Romero é um jogador jovem também, que tem um futuro muito grande também, Tem, né? mas aí é aquilo que você falou em relação ao Arrascaeta. O Arrascaeta ainda veio de um time pequeno, não, no time médio do Uruguai, do Defensor, como o Romero, ainda, apesar que o Romero veio do velho Sarsfield, mas tem uma coisa chamada adaptação, né, Flávio? Eu sei que está aí na mídia uma pá de tempo. Você sabe que um jogador estrangeiro com um time em formação, ele tem uma dificuldade seríssima de adaptação. Porque quando vem, por exemplo, igual o Cruzeiro, eu vou pegar o Cruzeiro 2003. Porque, por exemplo, ali você punha Zabo, Mota, entrava num time que já estava pronto. Então não tinha adaptação. Você vê, o Mota veio do Ceará, o Zabo veio da Colômbia, mas a adaptação era... Mas tinha o Alex, né, meu amigo? É diferente, né? Ele consagrou ali podia tanta ter gente ali qualquer que... Então, é um time formado, independente da situação. Então eu acho que o Cruzeiro é para ontem arrumar o sistema defensivo. Hoje tem um goleirão para mim, o Rafael, porque eu acho que o Cruzeiro vai ter um problema. Porque eu não vou tirar o mérito do Fábio. O Fábio construiu um nome no Cruzeiro muito justo. A torcida do Cruzeiro idolatra o Fábio. Mas hoje, para mim, é até meio loucura, mas eu acho que no início o Fábio é banco do Rafael. Tem que internar esse rapaz mesmo. E aí, cara, você também... Tem que internar. Vai lá que... Negócio, eu não estou comparando. O Flávio, o essencial no time que o Cruzeiro precisa, esse monte de pessoal está falando, um monte de jogador, eu acho que o essencial é um armador.
O Grêmio tem um armador, o Douglas, que você vê que ele dita o ritmo do jogo. Ele fez um toque de calcanhar no jogo com o Atlético, que quase que... O Santos tem um armador que é diferente, faz diferente. Toca a bola para ir para cá. Lucas Lima. O Palmeiras tem um armador, Moisés, que dá a cadência que o Palmeiras precisa, diferente e tal. O essencial que o Cruzeiro precisa é um armador, porque o resto é acessório. Você que é mais ou menos aí, antigo na crônica, o grande time do Cruzeiro, os laterais eram meia boca. Pedro Paulo, que mas hoje não joga Pedro Paulo que trombava com a bola, era muito forte e tal, e o Neco do outro lado também não era grandes coisas. Caramba, hoje ninguém joga sem lateral. E outra coisa que o Daniel disse aqui, o Willian vai fazer falta, precisa... O cara para jogar no time grande igual o Cruzeiro, ele não precisa ser forte e batedor, não, tem que saber jogar bola. Vide Piazza e Zé Carlos. Ele não fazia uma falta, tirava a bola... Entendeu? O time do Cruzeiro não comporta. O Cruzeiro é um time que não comporta esse negócio de jogador trombador. O time do Cruzeiro foi sempre time técnico. Se colocar, você vê, difere muito da tradição do Cruzeiro. Tem jogador trombador, não dá, não é a tradição do Cruzeiro. Por exemplo, teve Augusto Recife, né, Carlos? Você tem que ter, hoje não tem jeito. Tinha o Endel, tinha o Augusto Tinha o Endel. Maldonado, próprio Maldonado. Mas aquilo é uma vez ou outra. A tradição do Cruzeiro é jogador técnico no meio de campo. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Aí, de vez em quando, aparece lá um Maldonado, mas não é tradição do Cruzeiro. A tradição do Cruzeiro é ser time técnico. Ser sempre time técnico. E aí eu sempre vi no Cruzeiro time técnico. O dia que optou por isso... Desculpa te atrapalhar, meu amigo Carlinhos. Eu vou mandar só um abraço aqui pro meu amigo, o Hernando Drummond, que está nos assistindo, e lá para a distribuidora Gerson, na Rua Lídia, ali no Maria Gorete, lá pro Nicásio, pro Lulu, pro Denis Vera, um abraço para vocês. Final de semana eu tô aí tomando uma, hein? Eu penso que o Cruzeiro, eu acredito muito no trabalho do presidente do Cruzeiro, eu conheço o trabalho do presidente do Cruzeiro, sei do esforço dele. O ano passado ele tentou com o David que a torcida queria, a imprensa queria, os jogadores queriam, não deu certo. Depois veio o Paulo Bento, uma tentativa, né, de trazer alguém diferente, porque não tinha ninguém disponível no mercado brasileiro. Né? Trouxe o Paulo Bento, que acabou não dando certo. Também não deu certo o Paulo Bento. E o Mano acabou consertando o time do Cruzeiro para tirar o Cruzeiro daquela situação difícil que o Cruzeiro estava vivendo. O Mano já é, para mim, um grande... presente para a torcida do Cruzeiro para o ano que vem. Ele já sabe aquilo que eu disse no início. Ele conhece o Cruzeiro, sabe das dificuldades que o time tem, sabe daquilo que o Cruzeiro pode gastar e não pode gastar, daquilo que o Cruzeiro precisa em termos de sistema defensivo, sistema do meio campo e de ataque. Né? E sabe também, porque ele já vem estudando há muito tempo, da turma que está voltando. Né? É o caso, por exemplo, do Williams, que estava no Corinthians, o caso, por exemplo, do Neilton, né? O próprio Mena, né? Jogadores mais falados aí, né? São jogadores que ele conhece. Já, inclusive o Williams jogou com ele. Né? O Neilton acho que teve com ele também, uma fase. O próprio Mena teve com ele também. Né? Então são jogadores que o Cruzeiro vai estudar aí, essa barca que vai voltar aí, até para que tenha também moeda de troca. Pode, desses 19... Você pode trocar por 2, 3 aí e resolver o problema do Cruzeiro. Nós temos hoje em dia também, né, e o lixo, né? Vamos lá então, deixar para você o lixo da semana. O STF. E o nome do dia? O Grêmio. Para você, Calil, o lixo? O lixo eu pensei no STF, mas agora eu fico com o secretariado do Calil. É o lixo do dia. E o nome do dia? O nome do dia é a homenagem que eles fizeram para o Chapecoense, que foi linda, né? Felipe, para você. O lixo, o futebol que o Atlético jogou nessas 2 partidas finais. Da Libertadores, da Copa do Brasil. E o nome do dia? O nome do dia é Chapecoense, que eu acho que vai ser o nome do ano. Para você, filho, ô Lucas. O STF, com certeza. É o STF. E o nome do dia? O nome do dia foi, deixa eu ver, a conquista do Grêmio da Copa do Brasil, merecida. Eu acho que a gente está dentro disso aí mesmo, né? Eu acho que o grande nome, a conquista do Grêmio, campeão da Copa do Brasil, até agora. O Palmeiras havia ganho o Campeonato Brasileiro, o Grêmio, então, essa semana confirmou o título de campeão do Brasil, da Copa do Brasil, garantindo vaga na Libertadores. E o lixo aí, a turma optando aí pelo STF, eu acho também que, né, o que aconteceu lá em Brasília, eu tenho certeza que desagradou pelo menos 99% do povo brasileiro.
Na segunda-feira o Afonso vai estar de volta aqui apresentando o BH Esporte, eu vou estar aqui também na segunda-feira, a gente trazendo toda a repercussão a respeito dessa final do campeonato, aliás, dessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Um bom fim de semana para você e até segunda-feira.